Universidade de Brasília e, simultaneamente, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Esse conjunto de disciplinas entra num esforço no âmbito da ciência e tecnologia no Brasil de tentar popularizar e ampliar os conhecimentos no marco da Agenda do Cairo, da Agenda de População e Desenvolvimento, a partir dos compromissos assumidos em Nairobi pela Rede Brasileira de População e Desenvolvimento e pela Universidade de Brasília. Aqui na UFRJ, nós iniciamos esse curso no início de fevereiro, e essa é a 8ª aula. Nós tivemos uma aula inaugural, na qual nós fizemos uma discussão sobre os 25 anos da CIPD. Ao longo desse trajeto, nós tivemos a participação aqui da presidência da ABEP, de representantes da sociedade civil que participaram do Cairo em 1994, de pesquisadoras e pesquisadores da Fiocruz, da Universidade de Campinas, juntamente com professores e professoras da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Esse é um curso que teve uma participação híbrida, então tem desde estudantes de graduação até mesmo estudantes de mestrado, de doutorado, como profissionais de saúde, profissionais do campo dos direitos humanos e professores universitários que também entraram aqui em algum momento para contribuir com uma aula específica e pensar a atualização dos seus temas de pesquisa e de incidência. Essa aula de hoje, ela tem como convidada a Astrid Bent, que é representante do Fundo de População das Nações Unidas no Brasil, uma trajetória muito significativa no campo dos direitos humanos, dos direitos das mulheres, a quem nós agradecemos prontamente ter aceito o convite para contribuir com todas, com todos e com todas nós nestas discussões super interessantes nas quais nós estamos totalmente implicados, implicadas e implicadas. A Astrid vai discutir e apresentar um pouco para a gente aqui hoje essa vinculação do campo dos direitos humanos com a agenda de população e desenvolvimento. E eu quero agradecer mais uma vez, em nome da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a sua disponibilidade, a Astrid, de estar aqui compartilhando conosco nessa noite de quarta-feira. Muito obrigado e seja bem-vinda, e estamos aqui para te ouvir. Obrigado mais uma vez. Bom, boa noite a todos, todas e todos. Eu sou Barnes, representante no Brasil do Fundo de População das Nações Unidas, e gostaria de agradecer a presença de todos aqui hoje, em especial da RebraPD, pelo convite para este encontro, na pessoa do coordenador geral Martins. Para a ocasião da aula de hoje, de encerramento, entendo, do curso População e Desenvolvimento no Brasil Atual, estarei compartilhando informações sobre o tema Desafios para a Plena Integração de Direitos Humanos na Agenda de População e Desenvolvimento no Brasil, perspectivas futuras e ações articuladas. Para esse momento, trouxe uma apresentação, a qual darei início. Vamos a... Sim. Segundo slide. O Fundo de População das Nações Unidas, UNFPA, é a agência de desenvolvimento internacional da ONU que trata de questões populacionais. Estamos presentes em mais de 150 países e nosso mandato visa ampliar as possibilidades de mulheres, homens e jovens levar uma vida sexual e reprodutiva saudável e trabalhamos para promover o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva. Talvez é interessante para você saber que eu, em UNFPA, tenho trabalhado em Vietnã, em Moçambique, em Nova York e agora, por terceira vez, em Brasil. Nosso mandato, tal qual como acaba de explicar, muito virado à saúde sexual e reprodutiva, mas que quero
fazer claro que o mandato também tem um forte foco sobre dados demográficos e informação demográfica de qualidade para alimentar as recomendações que fazemos no campo de saúde sexual e reprodutiva. E isso também conlleva que temos relações muito próximas, parcerias com, por exemplo, IGB e também, talvez algum de vocês tenha visto uma peça de opinião esta semana em Folha de São Paulo, em que fazemos advocacia para o censo. Estamos bem seguindo este assunto do censo bem de perto. Slide 3. Nosso trabalho é guiado pela Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento, que ocorreu no Cairo em 1994. É importante saber, talvez não todo mundo é muito conhecedor de como funciona a ONU, mas as agências que trabalham nos países geralmente trabalham à base de um documento consenso de todos os membros Estados-membros, e a nossa presença no país é apoiado no fato que todos os países, também o país, por exemplo, o Brasil, tem assinado este acordo e aqui estamos para ajudar a implementar estes acordos. O acordo internacional, que é muito importante para o fundamento de nosso trabalho de UNFPA em Brasil e no resto do mundo, é a Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento. 1994. Aí, em Cairo, se reuniu 179 Estados-membros e devo dizer que muito importante foi que esses Estados-membros foram acompanhados e guiados por suas organizações de sociedade civil, que muitas vezes foram parte das comitês de país que foram para a negociação, e isso conseguiu uma mudança de paradigma para que as políticas de população no âmbito global passar de uma visão malthusiana para uma visão que coloca os direitos e as escolhas individuais no centro. É muito importante tomar em conta o ano em que isso aconteceu, o fato que teve outra conferência muito importante, que era de Beijing, sobre mulheres, em 1995, e foi um momento em que muitos paradigmas sobre desenvolvimento social estavam mudando e havia uma sociedade civil muito forte empurrando essas mudanças. O plano de ação da Cairo refletiu um consenso significativo entre os diversos países de que o aumento da igualdade social, econômica e política, incluindo uma definição abrangente de saúde sexual e reprodutiva, para efetivar os direitos humanos das mulheres e meninas é a base para o bem-estar individual, o menor crescimento demográfico e o crescimento econômico sustentável e o desenvolvimento sustentável. Então, aí, o novo pensamento era que se as mulheres e as meninas poderiam exercer seus direitos
ainda que não se chamava direitos nesse momento, e até agora, direitos sexuais nos documentos da ONU não existem, são direitos reprodutivos e saúde sexual. Mas este conceito que as mulheres exercer direitos ia a conllevar a uma sociedade em que o bem-estar, o crescimento demográfico, o crescimento econômico e o desenvolvimento sustentável ia que ser regulados não por o Estado, mas por o empoderamento das pessoas. Slide 4. Além disso, em 2015, então, esses são 20 anos depois, a maioria dos países, dentre eles o Brasil, endossou a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. A igualdade de gênero é o quinto de 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. O objetivo de igualdade de gênero contém uma série de metas, inclusive uma que reitera o Programa de Ação de Cairo ao estabelecer o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva e aos direitos reprodutivos. A Agenda 2030 também dá um passo fundamental adiante. Pela primeira vez em uma estrutura internacional, é necessário medir o progresso em direção ao acesso universal por meio de dois indicadores. Um, que vai além da prestação de serviços e procura saber se meninas e mulheres podem realmente tomar suas próprias decisões no que tange a relações sexuais, usando métodos anticoncepcionais e buscando atendimento de saúde reprodutiva. Então, não é só a existência dos serviços, mas pide medir aos países se as mulheres têm a autonomia de tomar essas decisões. E o outro indicador monitora as leis e os regulamentos que permitem ou impedem um acesso total e igualitário a atendimento e informações. Bom, tem muito o que dizer sobre isso, mas o que acaba de dizer é temos o documento fundamental, que é a plataforma de Cairo, e ainda estamos trabalhando nisso, e 20 anos depois se complementou, se profundizou com a Agenda 2030, que tem um capítulo particular sobre direitos das mulheres e tem indicadores também de saúde. Em 2019, milhares de pessoas se reuniram na cúpula de Nairobi sobre Cairo, mais 25. Então, cada 5 anos temos reuniões para ver como o mundo está entregando a plataforma de Cairo, e faz 2 anos, pouco menos, 1 ano e meio, todos os interessados foram a Nairobi. Estava Richard, estava eu, e talvez tenham estado outras pessoas aqui presentes. E centenas de milhares de pessoas se juntaram em solidariedade ao redor do mundo, reiterando seu compromisso com o programa de ação estabelecido na Conferência de Cairo em 1994 e sua aspiração extraordinária, plena igualdade de mulheres e meninas e saúde sexual e reprodutiva e direitos para todas as pessoas. Tá.
Brasil também foi, o Estado do Brasil também foi a esta cúpula, que não era o mesmo que a anterior, a madre, a conferência madre em Cairo, porque isso foi uma negociação. As conferências quinquenais que temos tido até agora Cairo são nunca mais abriu a negociação, porque se sabe que o mundo voltou a ser mais conservador, e se abre essas plataformas dos anos 90, vamos a pedir a muitas conquistas que estão plasmadas no documento original. Então, isso só para tomar em conta que a história não sempre... Bom, não tenho que falar a vocês que são brasileiros, mas a história do mundo também não é uma linha reta a progresso, porque se tentaríamos fazer a mesma coisa agora, este documento sobre saúde sexual e reprodutiva e direitos das mulheres teria perdido muito campo. Bom, sobre a Agenda 2030, tem que... isso trouxe, durante os anos, maior interesse no crescimento das nossas economias, incluindo a luta contra mudanças climáticas, e se conectou esta nova preocupação com o fato que só se poderão garantir manter a mudança climática se as mulheres e meninas puderam ter controle sobre o seu corpo, sua liberdade e de escolha e o seu futuro. Uma das principais mensagens que se poderia extrair da cúpula de Nairobi é que o mundo não pode e não deve esperar mais 25 anos. Slide 6. Foi só a reflexão quanto ao estágio atual do cumprimento do Programa de Ação do Cairo no mundo que internacionalmente foi estabelecido o desafio de se atingir 3 zeros até 2030. Ou seja, nenhuma demanda não atendida de contracepção, nenhuma morte materna evitável e nenhuma violência ou prática nociva contra mulheres e meninas. Este desafio requer ambição e compromisso. Muitos obstáculos estão à frente por um caminho que não é direto nem incontestável, mas as pessoas já foram longe na reivindicação dos seus direitos e escolhas e continuarão a fazê-lo. Então, dentro do nosso mandato, temos priorizado esses 3 zeros, que não é o todo que fazemos, mas são, nesse período de tempo que temos até 2030, queremos ver, será, nunca vai ser possível, mas chegar muito perto a 0. Slide 7. O relatório global publicado pela UNFPA de este ano, cada ano publicamos um relatório sobre um tema, the state of the world population. E este ano publicamos um que acho que foi destacado em sua ambição. Este relatório alerta para a preservação do direito à autonomia corporal, que inclui
o acesso a contraceptivos e outros serviços de planejamento da vida reprodutiva. Mas não só. O direito à autonomia corporal, conforme o relatório explica, engloba o direito de fazer as próprias escolhas em relação ao corpo, de ter acesso a serviços de saúde sexual e reprodutiva e de estar livre de violências. É um relatório global, isso inclui 52 países, 55 países, e para este ano, os dados de Brasil não foram incluídos, mas sigue padrões reconhecidos. É importante lembrar que a autonomia corporal depende da habilidade não apenas de fazer escolhas, mas de fazer escolhas conscientes, diria, com alternativas. Mulheres com maior escolaridade, por exemplo, têm maior probabilidade de tomar suas decisões sobre contracepção e cuidados com a saúde, além da habilidade de dizer não ao sexo. Uma mulher com menos instrução do que o marido ou parceiro tem maior probabilidade de ser vítima de violência sexual. Fatores como esse são ainda mais agravados por questões de raça, orientação sexual e no caso de pessoas com deficiência. Bom, eu tenho a idade de lembrar muito bem de como este conceito de autonomia foi usado nos anos 80 e é parte importante de corpo conceitual sobre a autonomia das mulheres como base de exercer estes certos direitos que se dá em um âmbito legal, ou em um estado, um país, uma cultura. E é importante entender que a autonomia corporal é uma categoria, digamos, de autonomia que também existe autonomia econômica, autonomia na toma de decisões, autonomia na participação pública. Então, esse tipo de autonomias funciona em conjunto e tem diferentes resultados. E a autonomia corporal pode ser entendido como a base de todas as outras autonomias, mas também pode ser o resultado das outras autonomias. Então, é um conceito muito trabalhado. Nós hemos retomado este conceito porque é tão universal. Então, cabe muito bem as experiências de diferentes países. É um veículo para explicar experiências em culturas muito diferentes dentro do relatório. E é particularmente importante em relação ao nosso mandato, que tem muita enfoque sobre o corpo. Vou voltar um pouco aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E tem 2 indicadores que são extremamente importantes para monitorar os avanços dos países. Espera, perdi. Onde estou? Temos 2 indicadores que são muito importantes para monitorar os avanços dos países
tema de autonomia corporal. O primeiro deles é o 5.6.1. Trata da proporção de mulheres com idade entre 15 e 49 anos que tomam decisões informais sobre 3 dimensões: relações sexuais, uso de contraceptivos e cuidados com saúde reprodutiva. O outro indicador, o 5.6.2, se refere ao número de países com legislação e regulamento que garantam o acesso pleno e igualitário de mulheres e homens com 15 ou mais de idade aos cuidados, informação e educação em saúde sexual e reprodutiva. Então, esses dois indicadores dos objetivos de desenvolvimento sustentável se referem diretamente sobre a capacidade de tomar decisões sobre o corpo. Quero fazer uma pausa de fazer entender a vocês que difícil é de fazer entrar indicadores em plano de desenvolvimento sustentável global. Porque, primeiro, entra muitos diferentes temas, de manejo de oceanos a direitos laborais. E cada país tem sua própria visão de autonomia corporal de mulheres. Então, tem sido uma enorme conquista de ter, dentro deste marco geral, em que todos os países participam, de ter indicadores que efetivamente midem a autonomia corporal das mulheres. Claro, não é fácil de medir, e também damos este apoio em que os países podem, de alguma maneira, capturar esta informação. Mas o fato que os indicadores existem, estão aí, obriga os países a pensar sobre esses assuntos e procurar os dados. Slide 9. O direito à autonomia corporal engloba o direito de fazer as próprias escolhas em relação ao corpo e estar livre de violências. Para milhares de mulheres e meninas ao redor do mundo, isso não é uma realidade. O relatório traz uma pesquisa feita com mulheres de 57 países e a maior parte da África subsaariana. A maior parte da África subsaariana indica que 55% das entrevistadas não eram capazes de tomar decisões em relação ao seu próprio corpo, como adotar cuidados de saúde, decidir sobre utilizar ou não contraceptivos para planejar a gravidez e ter o poder de negar relações sexuais. Em relação às leis que apoiam ou restringem a tomada de decisões, cerca de 80% dos países com dados informam ter leis para proteger ou apoiar a saúde sexual e o bem-estar. 75% dos países têm leis para garantir o pleno e igual acesso à contracepção, e 56% possuem leis de apoio à educação integral e sexualidade. Mas também tem
entre 15 e 20 países que têm leis que perdonam o estuprador se casa com a vítima. Então, tem aí todo uma lei de leis que são positivas vis-à-vis a realização de direitos das mulheres, até são diametralmente em contra das leis de direitos das mulheres. E, às vezes, tem um e outro no mesmo país. Quero dizer que até 2005, em Brasil, existia uma lei que perdona o perpetuador de estupro se ele se casa com a vítima. Slide 10. Além das 3 dimensões representadas no indicador 561, existem outros aspectos da autonomia corporal que são tratados com firmeza no direito internacional, tais como o direito de se casar por opção, e somente quando uma pessoa for madura e o suficiente para conceder seu consentimento completo, livre e informal, e o estupro, expressamente criminalizado e universalmente condenado. Tá. Slide 11. Os principais determinantes que impactam o poder de decisão das mulheres são, em nível comunitário, as normas de gênero, estigmas e crenças. 2. Sistemas de saúde, acesso aos serviços, custos que são impostos direto ou indiretamente, qualidade dos serviços ofertados e, em nível interpessoal, comunicação, família, posição do parceiro e nível em relação à igualdade de gênero e socioeconômico, educação, economia e a divisão rural-urbana. Slide 12. Portanto, alcançar a autonomia corporal está diretamente relacionado à igualdade de gênero e também ao aumento na possibilidade de que as mulheres possam exercer suas escolhas, nas oportunidades para mulheres e meninas e para todos e todas que estejam em situação de desvantagem. Desde o lançamento deste relatório, eu tenho tido vários pedidos de entrevistas. As jornalistas me perguntam, e você que pensa da situação do Brasil? E aí tenho que dizer, como em muitos outros países, Brasil são muitas realidades em um. Falamos de Brasil, mas não se pode falar de autonomia corporal de Brasil, porque totalmente depende de onde no Brasil, que grupo social, que são as características de vulnerabilidade que tem as pessoas. Slide 13. Normas e atitudes desiguais de gênero levam a desequilíbrios de poder nos relacionamentos que restringem as decisões das mulheres, especialmente quando se trata de dizer não ao sexo. As crenças patriarcais muitas vezes se traduzem em expectativas que as mulheres se submetem a seus maridos e
os parceiros em todos os aspectos de suas vidas, inclusive na vida sexual. Essas expectativas podem significar não apenas que a mulher deve aceitar o sexo sempre que o marido quiser, mas também que ela não deve iniciar o sexo. Então, é mais o oposto, que as mulheres não podem dizer não, mas também não podem dizer sim, e tampouco expressar seus desejos abertamente. Ao mesmo tempo, espera-se que as mulheres evitem conflitos, reforçando assim dinâmicas desiguais de poder. As mulheres também, por vezes, evitam dizer não ao sexo por medo de abuso verbal, retirada de apoio financeiro, divórcio, ou mesmo espancamentos e estupro. Um estudo na Índia mostrou que as mulheres recém-casadas eram menos propensas a se referir ao primeiro sexo como forçado ou contra a sua vontade, porque o sexo era esperado dentro do casamento. É dizer, muitas mulheres não identificam o sexo contra a sua vontade, porque, na verdade, não existe o alternativo. A noção do consentimento, e nesses casos, é irrelevante, porque o sexo, mesmo que fosse forçado, era considerado um dever marital e, portanto, não uma questão de consentimento. Bom, esse é um exemplo de Índia e poderia ter sido de Bangladesh ou Paquistão também. Também o relatório fala de outras práticas nocivas como a female mutilation, mutilação feminina, e outros, matrimônio infantil, outras práticas. Slide 14. Vamos, então, falar sobre alguns caminhos para garantir o direito à autonomia corporal. Em primeiro lugar, educação é a chave. Mulheres com maior nível de escolaridade são mais propensas a tomar suas próprias decisões sobre contracepção e cuidados de saúde e capazes de dizer não ao sexo. A educação integral em sexualidade, que significa informações precisas e adequadas à idade sobre a saúde e os direitos sexuais e reprodutivos de uma pessoa, é fundamental. Não está garantizado em Brasil, entre parênteses. Muito importante parte da educação e muitas vezes reemplaçado por pornografia. Bom, sobre a educação sexual compreensiva, este enfoque que é importante, que é sobre os direitos e a capacidade das pessoas de cuidar de si mesmo e apontar a uma vida sexual sem coerção, feliz e cuidadoso, e ao mesmo tempo, e isso tem sido o enfoque muitas vezes, é prevenir gravidez não intencional, prevenir infecções sexualmente transmissíveis e situações perigosas. A educação sexual, de sexualidade mais compreensiva é um pacote mais amplo
e ensina respeito, consentimento e igualdade, e é a chave para a realização da autonomia corporal. As normas sociais precisam se tornar mais igualitárias em termos de gênero. Portanto, é importante também trabalhar para transformar essas normas, que inclui respeito para a diversidade sexual também. E profissionais de saúde têm um papel fundamental a desempenhar na manutenção e defesa da autonomia corporal das pessoas que procuram informações e assistência. As pacientes devem estar cientes dos seus direitos e seu consentimento informal deve ser solicitado. As leis também podem ter impacto significativo sobre os direitos das mulheres, a igualdade de gênero e saúde sexual e reprodutiva. Elas devem estar alinhadas com os princípios e compromissos de direitos humanos globalmente aceitos e ser vistas quando a responsividade e não discriminação de gênero. E acompanhar o progresso por meio de dados confiáveis e completos. Desagregá-los por local, nível de renda, sexo, idade, etnia, capacidade e outras variáveis para identificar quais grupos e comunidades estão em risco de serem excluídos e precisam de apoio adicional. Ninguém deve ser deixado para trás. Então, essas são algumas recomendações para poder garantir a autonomia corporal. Slide 15. Sabemos que a América Latina possui os maiores níveis em relação ao indicador de porcentagem dos nascimentos de filhos de mais de 15 a 19 anos, uma média de 17,6%. Então, a América Latina é o continente com maior número de mais adolescentes. Não, o número não, a porcentagem. O Brasil possui um indicador ainda mais elevado, em 18,1% dos nascidos vivos são de mais entre 15 e 19. Next slide. Em uma análise desagregada por região, podemos observar que os nascimentos de mais adolescentes ocorrem em maior proporção nas regiões norte e nordeste do Brasil. Isso chama a nossa atenção para uma necessidade de atuação nessas regiões do país e também para focalizar os esforços nos contextos de maior vulnerabilidade social. Por ano, acontece no Brasil mais de 21 mil nascimentos de mais entre 10 e 14 anos. É necessário garantir o direito de escolha de mulheres e meninas, especialmente nas periferias das grandes cidades, regiões rurais e para a população negra, indígena e para povos e comunidades tradicionais. Slide 17. A pandemia da COVID-19, para além dos múltiplos efeitos sociais e econômicos que evidenciam e aumentam as desigualdades, também tem causado retrocessos em relação à igualdade de gênero e é uma ameaça aos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres e meninas no Brasil. Temos visto que as mulheres são as maiores responsáveis pelo cuidado em casa, com crianças e idosos, além de serem as maiores responsáveis pelas tarefas domésticas. Tudo isso evidenciando um retrocesso em relação à igualdade de gênero. Mulheres estão sob maior pressão financeira,
enfrentam dificuldade psicológica e tudo isso faz que muitos estejam em isolamento com o próprio agressor, sem conseguirem denunciar. Não podemos retroceder em relação aos direitos das mulheres e meninas conquistados por meio de lutas coletivas. Isso significa falar sobre o impacto da pandemia em suas rotinas, garantir que elas continuem acessando os serviços de planeamento reprodutivo, para que possam escolher quando se querem ter filhos, garantir que possam recusar uma relação sexual com segurança e dignidade, mesmo que seja com o parceiro ou o marido, além de garantir que elas estejam livres de abusos e violências sexuais. Precisamos também falar sobre a importância de manter os serviços de saúde sexual e reprodutiva operantes. Se sabe que, durante a pandemia, apesar de um esforço de manter os serviços abertos, os serviços que ofertam métodos anticoncepcionais têm tido menos acesso. Slide 18. Mulheres em todo o mundo não têm o direito fundamental de tomar decisões sobre seus corpos e futuro. Isso deve mudar. Como vimos, a maioria das mulheres não possui seus próprios corpos e suas vidas são governadas por outras pessoas. Convidamos a todas as pessoas que se juntaram a nós e aqui diz a nós, mas isso foi muito pensado em nossa organização, mas acho que o Brasil tem uma história tão rica e forte de sociedade civil que tem conquistado pautas super importantes e que são, assim como exemplos para muitos outros países, que acho que é importante de dar o apoio à sociedade civil, às pessoas que apoiam saúde sexual e reprodutiva e direitos para todos, para não perder os avanços que já temos e não tolerar uma caída de essas conquistas. Deveríamos capacitar meninas e meninos e reivindicar os seus direitos de tomar decisões saudáveis e se envolver em comportamentos saudáveis e seguros é essencial. Eu diria que aí cabe atenção à educação sexual compreensiva e também é necessário aplicar leis e políticas que protejam as mulheres de violações de seus direitos, incluindo o fim do casamento infantil, que é ainda muito forte no Brasil, ainda que está a cair, e o fim da violência de gênero. Slide 19. Assim, apoiamos mulheres nas suas escolhas, fornecendo uma gama completa de serviços de saúde reprodutiva e apoiando a educação sobre seus corpos e seus direitos. Nisso, os homens devem se tornar aliados. Muito mais. Se devem se comprometer e se afastar dos padrões de privilégio e dominação que comprometem profundamente a autonomia sobre o corpo, de forma a seguir em direção a modos de vida mais justos e harmoniosos, beneficiando a todas e todos nós. O progresso real é sustentável
em grande parte, depende da erradicação da desigualdade de gênero e de todas as formas de discriminação. E todas e todos nós devemos agir para contestar a discriminação onde e quando a encontramos. Nossas comunidades e nossos países florescem somente quando cada indivíduo tem o poder de tomar decisões sobre seus corpos e de traçar seu próprio futuro, sem deixar ninguém para trás. Muito obrigada a todos e todas. Espero ter boas perguntas para profundizar alguns temas. E obrigada por atenção. Nós que agradecemos, Astrid. Muito obrigado. A sua apresentação, além de introduzir o mandato do UNFPA e os marcadores internacionais, contribuiu especialmente para mim, acredito que para todas as pessoas que estão aqui nos ouvindo, de forma muito especial com a apresentação dos dados do último relatório global de população, trabalhando o tema da autonomia corporal. Muito obrigado por isso. Eu já vou abrir logo para questões e perguntas, então quem tiver interesse, por favor, é só abrir o microfone. Fique à vontade. Eu sei que já tem aqui, já me recebi indagações. Só abrir o microfone ou se tiver alguma dificuldade de falar, pode colocar no chat também. Opa, boa noite. Só para... Eu fiquei um pouco impressionado com a estatística de mulheres grávidas entre 15 e... Eu achei que essa estatística fosse muito mais alta em termos de frequência na Ásia. E eu fiquei bem impressionado que o Brasil é recordista nisso. Eu sei que no Brasil tem muito, isso é um fato comum, é um senso comum, inclusive, para a gente, mas eu achei que isso fosse uma realidade mais próxima da Ásia. Eu trouxe duas estatísticas, de 15 a 19, que se compara com outros países, não? E continentes, e a outra de 10 a 14, que é a que sempre a mim me impressiona muito. Eu estou aqui com o oficial de População e Desenvolvimento, Vinícius. Ele é nossa pessoa de estadística. Talvez Vinícius quer dizer algo sobre esta estadística? Sim, é uma questão bem interessante e triste mesmo para a América Latina e Caribe, que os maiores índices de gravidez na adolescência realmente estão na região, e o Brasil apresenta ainda uma estatística maior do que a média da América Latina e Caribe. Muito disso tem a ver com casamento precoce, que é um fato que a gente não costuma admitir muito para a região, assim, que seja um problema, e principalmente no norte do país tem indicadores de gravidez de casamento precoce bem mais intensos e, consequentemente, de gravidez na adolescência. O que a gente acompanha aqui tem muito a ver com a trajetórias e ciclos de vida das meninas mesmo, que, dependendo do contexto muito limitado de oportunidades, acaba sendo mesmo a trajetória mais óbvia, a gravidez o mais precoce possível, e aí isso acontece especialmente no caso do norte do Brasil, mas é muito forte mesmo esse dado para a América Latina e Caribe comparado com outras regiões, e o Brasil consegue ainda estar acima ainda da média para a América Latina e Caribe, no caso de 15 a 19 anos. É curioso porque na transição de fecundidade do Brasil, na transição de fecundidade de maneira geral no mundo, a tendência é que a fecundidade caia e se concentre nas idades mais avançadas. No caso da América Latina e Caribe,
a fecundidade caiu e se concentrou primeiro nas idades mais jovens. Assim. Então, foi esse primeiro de 10 a 14 a gente nem considera como taxa de fecundidade, porque é muito atípico, mas no caso de 10 a 19 anos, 15 a 19 principalmente, caiu muito pouco a fecundidade no Brasil no momento em que caiu a fecundidade geral. Então, concentrou muito nesses primeiros anos, e isso é muito diferente mesmo do padrão que aconteceu na Europa ou em outras regiões. Assim, é um problema que a gente dificilmente olha de frente para ele, que é a questão de gravidez precoce. E só para complementar, assim, eu sei que isso certamente você não vai me responder, mas é por sensibilidade, por quem conhece a estatística. Isso é devido à criminalização dos processos contraceptivos, sobretudo o aborto, ou é uma questão associada digamos assim, ao papel das igrejas, dos movimentos religiosos, do ponto de vista de formação das pessoas? É difícil apontar uma só causa, mas certamente tem a ver... Existe um abismo, principalmente em termos de escolaridade, no caso do Brasil. As mulheres e meninas de baixa escolaridade demoraram muito a cair a fecundidade. Assim. O que aconteceu foi até o contrário. Assim. As meninas passaram a ter mais escolaridade com a inclusão socioeconômica que aconteceu no país, mas mantiveram o padrão de fecundidade ainda de níveis de escolaridade muito baixos. O que eu acho é que realmente falta política específica voltada para isso, para alternativa de ciclos de vida, de formação, que deem a essas mulheres e meninas, principalmente da região norte do país, e nordeste também bastante, alternativas de inclusão socioeconômica, enfim, para que tenham outras alternativas para além desse ciclo meio que socialmente esperado da gravidez precoce, que acaba sendo aceito em alguns, muito até desejado em alguns contextos culturais. Posso contestar um pouco sobre isso? Bom, na categoria 10 a 14, quase todas as gravidezes são tecnicamente produzidas por abuso sexual, não? A parte de, talvez, em alguns grupos indígenas, onde tem um Romeo e Julieta de 14 anos, mas, em geral, são gravidezes que já foram produzidas em situações de extrema pobreza de autonomia corporal. Mas, mais à frente, de 15 a 19, o que observamos é que as pessoas geralmente se viram sexualmente ativos entre essas idades, e se você vive em um meio em que não tem à frente um futuro alternativo que ser agricultor, ou ama de casa, ou mãe de família, os pais e até as mesmas jovens não veem por que se arriscar um filho fora de matrimônio e optam para um matrimônio precoce, e é o matrimônio precoce que produz os mais adolescentes. Não é que também existe, mas em geral o que se vê não é a gravidez que causa o matrimônio, é um matrimônio que causa a gravidez. Então, se você vai nas regiões e nos departamentos onde esses números são mais altos, o que se vai ver é que as pessoas não têm alternativas. E se você não tem nenhuma alternativa, poderia esperar